Muito bem, então o meu projeto será um aplicativo informativo sobre esportes. App Esporte Informativo. Vamos supor, colocar esse nome. Bom, vamos escolher agora. Estamos trabalhando com... Como é que fala? Templates. Então vamos trabalhar um pouco com esse template de navegação, que é o Navigator Drawer Activity. De forma semelhante, é chamado tela principal. Lembrando que essa versão do meu Android Studio é a versão 2, né? Mas é muito parecido com a versão 1. Muda só pequenos detalhes. Bom, primeira coisa, eu já fecho tudo aqui, né? Começamos pelo Drawable. Então, eu vou mostrar aqui a pasta onde eu já deixei algumas imagens separadas. Então, eu tenho a imagem aqui do esporte, né? Do futebol, da natação, do vôlei. Esses 4. Eu tinha colocado alguns outros que eu estava fazendo teste de imagem. Mas então eu vou copiar esses 4, porque eu vou falar... Esse vai ser o do aplicativo, né? O ícone do aplicativo. Eu vou falar sobre futebol, natação e vôlei. Poderia ser mais se quisesse, né? Vou pegar esses 3 como exemplo. Então eu vou colar aqui em Drawable. O past, que é o Ctrl V, né? Nessa versão ele pergunta aqui 2 vezes. Mas é só dando OK, né? Não mexa nesses arquivos que já vem, porque já vem alguns arquivos de exemplo, né? A gente não está usando, mas deixa eles aqui. Os nossos estão aqui, ó. Pronto. Agora vamos para o menu, né? Quando a gente cria esse tipo de aplicativo, aparece uma pastinha nova, menu. E a primeira pastinha é que tem escrito Drawer, que é a gaveta, né? Que é o menu gaveta. Nessa versão dá para fazer visualmente, mas eu vou vir aqui por texto para ficar igual a outra. Essa versão ele mostra bonitinho os ícones aqui no cantinho, né? Mas vamos lá. Eu vou tirar essa parte de baixo, que não vou utilizar, né? E então aqui vamos começar a ajustar o menu. O primeiro vai ser natação. Lembrando que não pode colocar acento, né? O ícone ele vai puxar do Drawable. Ícone, que é o nome que eu dei, né? Natação. Na versão anterior aqui ele fica Android 2 pontos, se não me engano, uma coisa assim. Então no nosso caso vai começar de Drawable sempre, porque a gente cola lá as imagens, né? E o title é o jeito que vai mostrar para o usuário. Então vai mostrar lá natação. Muito bem. O outro esporte, vôlei. Eu vou escrever em português mesmo assim, ó, para facilitar, né? Ícone vôlei e vôlei. Depois futebol. Vou colocar aqui ícone aqui é o ID futebol. Aqui é o ícone futebol e aqui o texto é futebol. Muito bem, esse último não usei, vou tirar ele. Então ficou essas 3 opções no menu. Então tem que ser criada 3 telas: natação, vôlei e futebol. Então vamos lá, botão direito é app new activity empty. E vamos criar aqui então a tela natação, sem acento. Finish. Aí ele vai criar os 2 arquivos, né? Um é o layout, outro é o Java. Botão direito, New Activity Empty, novamente. E agora é a tela Vôlei. Finish. Vai criar mais essa tela. Agora falta futebol. Então, esperar ele terminar aqui. Pronto. Botão direito, New Activity Empty e tela futebol.
Muito bem, criamos aqui então as 3 telas, né, nesse meu exemplo. E então agora a gente vai fazer o seguinte. Então eu tenho aqui, né, a tela futebol XML. Pode ver que ela está em branco, né? E tenho aqui a tela vôlei, também está em branco. E tenho aqui a tela natação, essa parte do design, né? Essa parte de design, se não tiver aberta, é só abrir ela aqui em layout, né? Então tem aqui, ó, tela futebol, natação e a vôlei. E algumas outras que fazem parte desse projeto, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os list views, né? Então vamos supor, aqui em container, né? Tem aqui list view. Eu vou colocar aqui então na natação LST natacão, que aqui é o nome como se fosse uma variável, né? No vôlei list view LST vôlei, muito bem. E no futebol containers list view LST futebol. Muito bem. E agora então colocamos então os list view em todas. Agora a gente vai para a parte de código. Vamos começar com a futebol, né? Então o primeiro momento é aquela onde nós vamos declarar o objeto, que é o list view futebol. Declarei aqui. Vamos vincular. Vinculei aqui. E vamos dar o título, mudar o título da tela. Mudei o título aqui para futebol. Agora eu vou criar uma array list, que é um vetor, que vai ter o nome justamente regras futebol. Agora eu vou adicionar 3 regras, são 3 itens neste array list, né? No projeto de vocês pode adicionar quantas vocês desejarem. Aqui eu adicionei 3, ó. Peguei da internet e adicionei essas 3 regras. Tem uma bem grande aqui, né? Vai dar rolagem. Adicionada as regras, agora nós vamos adaptar. Para adaptar eu vou criar um item para ficar mais bonito. Então no botão direito layout eu vou vir aqui new layout resource file, vou dar o nome de item e nesse item eu vou colocar um text view, que é um texto, né? Coloco o texto aqui, centralizo, aumento a fonte, pode mudar a cor, se quiser trocar a cor. Essa versão até tem umas cores aqui padrões, né? Pegar esse azul, pegar esse daqui que é bonitinho, né? Pode deixar um negrito, aí, né? Criatividade de vocês. O importante é dar um nome aqui para TV underline descrição. É a descrição da regra, né? Porque agora a gente vai fazer um processo de adaptação, né? Essa adaptação, então, como é que vai funcionar? Ela é o seguinte. Eu vou explicando e vou colando aqui, né? Então tem uma pequena correçãozinha para fazer aqui. Eu vou abrir a tela para melhorar aqui, né? Por causa que assim, ó, vai criar um adaptador, né? Que é um texto que ele vai guardar, que a regra é um texto, e ele vai escrever lá na descrição que eu coloquei, né? Então ele vai pegar o item que eu acabei de criar, vai escrever na descrição todas essas regras de futebol aqui. Vai escrever lá. Então é bem prático, né? E agora é só mostrar. Então vem aqui, ó, LST futebol no caso, né? .set adapter e manda o adaptador para cá, né? Agora a gente vai fazer uma setinha de voltar. A setinha de voltar tem um código aqui, que é esse código para habilitar ela. Aí vai ficar uma setinha lá
na barra do título, do lado do nome futebol, né, no caso aqui. E aí tem um método que é aqui para retornar, para ele voltar, né? Então esse método aqui ele vai saber que ele tem que voltar na tela principal. E para vocês eu dei um enter aqui, né? Provavelmente vai ter que dar alt enter em alguns inserts, algum intent, algumas classes, né? É um método para poder funcionar. Se não, clica na setinha e não acontece nada. E está feito aqui a parte do futebol, né? Agora, por exemplo, para agilizar um pouco, as demais telas eu vou colar, né? Então seria o mesmo processo aqui na natação. Então na natação eu vou dar uma agilizada aqui, quer ver? Então vamos lá, aí eu vou mostrando e explicando. Tem que fazer uma correçãozinha que eu troquei de nome, né? Natação, declarei o list view, mapeei, troquei o título, né? Não precisa ter uma ordem. No outro, se não me engano, eu troquei lá embaixo, mas não tem importância trocar o título aqui em cima. Criei um array, que é o vetor, né? Adicionei os tipos de natação aqui, adaptei e mostrei, habilitei a setinha voltar e a funçãozinha para ele funcionar. E agora só falta o futebol, né? Não, futebol já foi. Vôlei. Então eu vou pegar aqui o código do vôlei que eu já tenho digitado, né? E eu vou explicando que é muito semelhante. Na verdade vai mudar só as regras do futebol, do esporte, né? Declarei o objeto, associei, mudei o título, criei um vetor de regras de vôlei, adicionei no vetor as regras, adaptei ele, mostrei, coloquei setinha de voltar e para onde que ele deve voltar. Todos vão voltar para a tela principal. E falando em tela principal, vamos alterar ela, colocar o símbolo do esporte, alguma coisa assim, ou um texto, né? Vamos supor, a gente pode vir aqui, ó. A tela principal aqui é o content, né? O content, tela principal. Content quer dizer conteúdo. Ele já tem um Hello World, né? Então eu vou clicar nesse Hello World, eu vou colocar um texto assim, ó. Escolha um esporte no menu lateral para visualizar as regras, né? Então eu vou ajustar esse texto no centro, vou colocar uns 30. Então vamos mudar a fonte, que eu vou colocar, ou melhor dizendo, a cor, né? Pronto, negritinho, prontinho. Agora eu vou tirar esse botãozinho aqui, que é um envelopinho, que seria mais para mostrar o e-mail, né? Esse envelopinho, ele fica na bar, app bar, que é a barra. Pode ver que agora eu consigo alcançar ele. E dou um delete. Mas não é só sair apagando, eu tenho que tirar o código, porque ele é um botão flutuante, né? Tem uma ação. Então, para tirar o código, eu vou tirar na tela principal. E já vou aproveitar e fazer a chamada dessas telas, que é a tela principal que chama as demais, né? Então, a gente vem aqui no código da tela principal, para tirar aquele código referente àquele botão, é este aqui, o float button, né? E nessa versão ele já está dando um errinho aqui, que é as telas que não existem, que a gente tem que mudar para as nossas. Que ele vem a do modelo, a do template. Então a nossa tem o futebol, né? Se clicar no futebol, ele vai chamar a tela tela futebol.class e no restante eu vou copiar só alterando o nome da tela. Então é futebol, vôlei, que aí ele vai chamar a tela de vôlei.
e natação, que ele vai chamar a tela de natação. Aí eu vou tirar esse excesso aqui, né? Ficando então bem interessante aqui. Então está praticamente pronto, né? Um detalhe interessante seria aquela barra de menu, que é o Nav Reader, que está o desenho do Android, né? Que a gente pode colocar o símbolo lá do Sport, né? Que está aqui em Drawable, deixa eu lembrar o nome dele, Ícone Sport, que é esse daqui, ó. Vamos colocar justamente aqui. Então é só clicar aqui, vir aqui no SRC, que nessa versão tá escondidinho. Vamos ver se a gente acha aqui. SRC, então é @drawable/ícone sport. Só que essa versão, pessoal, ela é aqui na frente, ó. SRC Compact. Na versão antiga é só SRC. Então ficou lá o ícone do Sport. Eu vou a largura, vamos supor, 150 dp e a altura 150 dp. A altura aqui eu não vou mexer, eu vou mexer só na largura. Quando deixa o Warp, ela encaixa, né? Acontece que cortou um texto que tem aqui, né? Mas não tem importância, eu venho aqui no Linear Layout e vamos aumentar a altura dele, vamos supor para 180 dp. Vai ter que ser mais, vai ter que ser 190. Na verdade, olha só, vai ter que... Essa altura também vou colocar 150 dp mesmo. Ele não está mostrando o texto de baixo, ó. Tá vendo? Vamos supor, se eu colocar 100 nessa altura, aí aparece. Mas se eu quiser que o ícone fique maior, né? Você pode fechar em 150, só que aí esse layout vertical, a gente vai ter que tacar bem mais aqui. Vai ter que ser uns 200 e... uns 250. Vai ficar meio grande, vamos ver. Aí apareceu todos os textos, ó, né? Então eu posso tirar esse texto de baixo e colocar aqui o text, um texto aqui. Escolha seu esporte. Vamos supor. Text size em 24. Talvez vai ficar meio grande 24. Vou deixar 18. Né? Então vamos ver como é que vai ficar dessa maneira. Então eu abri um emulador mesmo aqui. Eu vou no de BlueStacks mesmo. Então ele abriu o aplicativo aqui. Escolha um esporte no menu lateral para visualizar as regras. Escolha um esporte, né? Natação. Apareceu o título, a setinha de voltar retorna. Vôlei. Pode ver que ficou muito grudado, né? Por causa lá do item. Futebol. Né? Então, assim, qualquer ajuste do texto do esporte é só vir aqui no item. Né? E aí, vamos supor, nós podemos aqui colocar no caso dessa versão em específico, eu vou ter que colocar um linear layout vertical. Na versão antiga não é obrigatório, mas aqui vocês separaram que ele não ficou responsivo, né? Na verdade ele não ficou responsivo porque nas telas aqui eu devo ter esquecido aqui, ó, de apertar essa estrelinha dessa versão, né? Essa versão tem esse... Aqui eu apertei. Vamos ver essa outra aqui. Aqui eu esqueci.
Pronto. Essa estrelinha só existe nessa versão. Então esquece que eu falei, né? Vou dar até o Ctrl Z aqui. Não precisa de linear layout. O que precisa é dos espaçamentos. Eu vou colocar aqui uma margem superior. Superior é top. De 20 dp. dp tem que ser sempre minúsculo. Inferior é bottom de 20 dp. Achei a fonte um pouquinho pequena, então eu posso estar colocando aqui, vamos supor, 30. Agora então vai ficar muito mais bonito a listagem das regras. E praticamente finalizando aqui este aplicativo de esporte, né? Então olha lá, natação, como ficou mais visível, com espaçamento entre eles, né? Vôlei e futebol, né? Percebam que o ícone ficou o Android, né? Se quiser tentar alterar esse ícone do aplicativo, é só vir aqui no Manifest, Android Manifest, e trocar aqui onde que está ícone. No meu caso é Drawable / ícone Sport. Ícone Sport, esse daqui, né? Essa versão tem esse ícone raw de ícone que só tem nessa versão, na 1 não tem. Eu vou repetir o mesmo para ficar igual nos dois. Os dois tipos de ícone, que esse é um mais arredondado que pode aparecer, né? E é isso. Para mostrar aqui, eu vou ter que desinstalar essa daqui para ele sumir com esse ícone aqui, né? Do celular, mesmo que emulador. E agora eu vou reinstalar, porque no momento que ele reinstala, ele coloca já o ícone correto, né? Ah lá que bonitinho ficou. Então eu vou voltar aqui, né? Fechar ele. Então lá ficou com o ícone do esporte. Para trocar esse nome do aplicativo, a gente pode vir aqui em strings, values, strings, e a gente troca aqui, ó, onde está escrito app name. Esportes, regras, vamos supor, regras dos esportes. Vamos supor esse nome. Para concluir, se quiser trocar essa barrinha, melhor dizendo aqui, ó, essa cor dessas barrinhas que ficam em cima, onde tem o nome do esporte, é só vir aqui em Values Colors, e a primeira corzinha aqui, a gente pode trocar. Né? Teria que pegar a cor exata para ficar bonito, né? A cor da fonte lá, quer ver? A fonte do item. Deixa eu ver aqui. Ó, essa cor aqui, né? É um hexadecimal aqui, na realidade, sabe? Então vamos supor, se eu clicar aqui, se eu só pegar aqui, qual que é o hexadecimal? Esse daqui, ó. O duro que não dá para copiar aqui, reparou? Eu vou copiar essa palavra aqui toda, que quer dizer essa cor. E vou voltar lá em Colors e vou colar ela aqui. Se vocês souberem o hexadecimal é mais fácil. Então, eu vou desinstalar mais uma vez, para ele poder fazer o processo correto aqui do ícone, né? Porque às vezes só reinstalando por cima, já me aconteceu dele não atualizar o ícone, sabe? Só o aplicativo. Então é uma certeza. Ah lá, ó. Como ficou bonito, então. Ficou totalmente personalizado, ó. Essas cores das telas, né? Futebol. Os ícones aqui da barrinha. E por último, o que a gente fez aqui. Regras dos esportes. Com isso finalizamos o aplicativo de menu Drawable com listagens.